Eu creio na ressurreição da carne. Caros irmãos aqui presentes, caros irmãos que nos ouvem pelos meios de comunicação, caro irmão no sacerdócio, Padre Tiago, o Senhor nos dá a graça de podermos celebrar hoje e amanhã o terceiro domingo do tempo da Páscoa. O tempo corre muito rapidamente. Já estamos 2 domingos depois da Páscoa, já estamos 2 domingos celebrando essa alegria que o Senhor nos dá. É bom relembrarmos que se fizermos 40 dias de jejum, de penitência, de oração, de esmola, os 40 dias da Quaresma, o Senhor nos dá agora 50 dias de Páscoa. É uma troca muito justa, porque a igreja não vive de Quaresma, mas a igreja vive de Páscoa. É na Páscoa do Senhor vivo e ressuscitado que nós vivemos, que a igreja vive e se alegra. Gostaria de falar um pouquinho da primeira leitura, passar pelo Salmo, olhar o amor de Deus, da segunda leitura de hoje, carta de São João, e aí o texto belíssimo que temos de São Lucas hoje no Evangelho. Na primeira leitura de hoje escutamos o testemunho de São Pedro, o nosso padroeiro aqui da paróquia. Com dor, Pedro vai aqui falar do amigo, falar daquele que foi acusado injustamente, falar daquele que foi entregue, rejeitado, daquele que foi crucificado. Depois manda o grande anúncio desse texto que vai bater dentro do Evangelho de hoje. Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. Nós professamos a fé, desceu à mansão dos mortos e foi ressuscitado. Deus o ressuscitou. Se na primeira parte tem a dor de Pedro, da morte ensanguentada, dolorida, tem a alegria também do anúncio. Deus o ressuscitou, está ressuscitado. E aquilo que importa para nós o texto, e nós somos testemunhas disso. Nós somos testemunha da sua ressurreição. Bate esse texto belamente com o mandato do Evangelho. O Salmo número 4, dado para nós em partes, começa com a prece. Ó Deus, respondei-me mediante as minhas lamúrias. Atentai o vosso coração às minhas preces, à minha oração. É muito belo esse salmo e essa prece, porque se encontra essa prece no coração de todos hoje, tanto no meu coração, quanto do Padre Tiago, quanto de todo mundo aqui presente, de todos que nos ouvem, de todo mundo. Atentai, ó Deus, ficai atento à minha oração, não fechai os olhos às minhas preces. Começa o Salmo pedindo isso. No final desse texto, aos pouquinhos vai ser colocado que Deus compreende realmente os seus servos, compreende a cada um de nós.
Santo Agostinho vai dizer assim, que Deus nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Testificado isso, que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. No final vai dizer, olha, eu vou me deitar tranquilo, e logo adormeço, porque tenho a segurança de Deus em minha vida. É a prece do homem, é uma resposta a essa leitura, nas lamúrias de Pedro e na alegria que ele tem de ter consigo o ressuscitado. Segunda leitura, estamos a ler os textos no tempo da Páscoa agora, a respeito da carta de São João, ou das cartas de São João. João vai relembrar aqui o amor de Deus, plenamente realizado e dado a nós em Cristo Jesus. E vai nos chamar a esse amor, experimentar o amor de Deus cumprindo os mandamentos, cumprindo a vontade de Deus na nossa vida. Os mandamentos, irmãos, não são dados para nós como um piso. Os mandamentos devem ser dados para nós, deve ser dado para nós como algo a ser vivido com amor, pois o primeiro mandamento é o chamado ao amor, e todos eles nos levam ao amor. João está a dizer aqui, olha, eu digo que eu conheço a Deus se eu guardo os mandamentos, se eu guardo aquilo que é a vontade de Deus. Aquele que fala, olha, eu amo a Deus, mas não amo o seu irmão, não ama a si, é mentiroso. Aquele que diz que ama a Deus, esse amor não é somente daqui para cima, mas também para mim e para os outros. Aquele que ama, guarda a palavra. No meio do texto, vai colocar, temos um defensor. E esse defensor é Cristo Jesus, aquele que é o ressuscitado. Jogando assim para o Evangelho. O texto do Evangelho de hoje é um texto de São Lucas. Apesar de estarmos dentro de um texto, de um tempo, onde estamos a ler os textos de São Marcos. O texto anterior a esse é um pouquinho mais conhecido nosso. É o texto dos discípulos de Emaús, quando eles reconhecem o Cristo depois da peregrinação reconhece aquele andarilho depois da caminhada, eles reconhecem o Cristo no partir do pão. E eles vão lá e anunciam, é o texto de hoje, tudo aquilo que tinha acontecido pelo caminho, que o Senhor tinha caminhado com eles, tinha aparecido, falado bonito, na hora do partir do pão desapareceu, mas estava com eles, tinha caminhado com eles. O texto de hoje reflete o pensamento de São Lucas a respeito da aparição do ressuscitado. Nós não temos testemunha nenhuma da ressurreição, mas nós temos testemunhas do ressuscitado, daquele que apareceu para nós. A semana passada, quando os discípulos viram Jesus, no texto de São João que refletimos, o sentimento deles era apenas de alegria. Lucas, conhecendo bem o coração do homem, coloca aí na aparição do ressuscitado, depois de desejado a paz, dois sentimentos novos, que estavam assustados e cheios de medo. É natural, não reconheceram a Jesus ressuscitado. Toda a aparição de Deus ou do seu Filho é marcado, no primeiro momento, pelo medo.
Se a gente tem medo de fantasmas, se é que fantasma existe, mais medo ainda temos quando aparece Deus. Mais ainda. Quando aparece o filho aqui, o sentimento deles era susto e medo. Como se estavam vendo um fantasma. O Senhor vai perguntar: olha, por que tendes dúvidas? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E mostra para eles as mãos, os pés, mostram para eles as chagas. É aqui, irmãos, que gostaria de chegar na minha reflexão de hoje. Nós precisamos sempre tocar, sentir. Fico admirado com o nosso tempo hoje, quando não conseguimos mais despedir daqueles que partem, no tocar, no carinho, mediante tantas circunstâncias no tempo presente. Necessitamos desses sentidos nossos para sobrevivermos, para vivermos. Cristo aqui se mostra para eles. Há uma frase muito antiga que brotam desses testemunhos da ressurreição, que vai dizer assim, que o ressuscitado é o crucificado. O crucificado é o ressuscitado. Por isso que mesmo colocando na cruz, como temos aqui em outras igrejas, o ressuscitado, ele leva consigo as marcas, como um triunfo. Como um triunfo. Sou eu mesmo. Quer um pouquinho mais? Dá-me alguma coisa para comer. Dá-me alguma coisa para beber. Os padres da igreja vão levar esse texto à Eucaristia, porque lá encontramos o ressuscitado, tangível, tocável, mas não gostaria de pegar essa linha. Mas gostaria de partir para aquilo que professamos no credo. Eu creio na ressurreição da carne. A nossa história, irmãos, quando morrimos, não termina ali num caixão. Levamos conosco a nossa história, a nossa vida. Por isso que tem que ter um antes e um depois. Por isso que cuidamos do corpo com carinho. Porque no nosso corpo está a nossa história, está a nossa vida. Quando Cristo apresenta ali as suas chagas, Ele está dizendo: olha, sou eu, irreconhecível, mas sou eu. Sou eu mesmo. Aquele que carrega consigo as chagas. Naturalmente eles ficaram com dúvidas, porque se olharmos os relatos, nós vamos ver que Maria Madalena não reconheceu, outros viram que era um jardineiro, Pedro até confundiu ele com um pescador nas aparições, mas ele mostra aquilo que ele é. E quando ressuscitarmos, irmãos, nós ressuscitaremos na carne, não com esse corpo feio como a gente tem, mas um corpo novo, glorioso como Cristo. Continuando assim a nossa história no céu, na eternidade. Lá, no lugar que Deus preparou para nós, e que nos foi dada em Cristo Jesus, foi nos dada na ressurreição dele. E
Depois ele fala das Escrituras e chama aqueles que estão ali a acreditar e a serem testemunhas. Dar o testemunho no meio do mundo. Eu relembrava na noite da Páscoa, no dia da Páscoa também, o Senhor se apresenta para nós, ou se apresentou para os discípulos, para homens fracos, 11 homens que não tinham nem letras. Se apresentou a eles como ressuscitado. E eles passaram para nós a experiência de estar com Ele, a experiência de tê-lo como vivo, como glorioso no meio deles. Nós como igreja professamos: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, nós estamos com o ressuscitado. Cabe a nós, irmãos, e termino por aqui, já foi longe demais, o nosso testemunho no meio do mundo. Não cabe a nós que acreditamos, que cremos, que somos da igreja, aquela fé xoxa: não sei o que tem para lá, não sei o que tem para cá, que eu vi isso, que eu vi aquilo, vocês sabem do que eu estou falando. Não cabe a nós essa fé xoxa, mas cabe a nós o testemunho da fé verdadeira. E essa fé nos fala que, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E aqueles que partiram já ressuscitaram e estão em Deus, nos esperando para vivermos a vida eterna. Cabe a nós esse testemunho. E trazendo mais para o nosso dia de hoje, mediante tantas mortes que o mundo enfrenta, com todos os seus problemas do tempo presente, não cabe a nós o desespero, mas cabe a nós a esperança, e levar essa esperança do ressuscitado para o mundo, como testemunhas vivas que esperam nele e têm a confiança no Senhor. Que o Senhor nos ajude com essa palavra.